Bom dia! Vamos dar continuidade à leitura de Jeremias, capítulo 38. Zefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, ouviram tudo que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor: quem ficar em Jerusalém morrerá pela espada, pela fome ou pela doença. Mas quem se render aos babilônios escapará com vida, mesmo perdendo tudo o que tem. Assim diz o Senhor: sem a menor sombra de dúvida, Jerusalém será conquistada pelo exército do rei da Babilônia. Nabucodonosor tomará posse desta cidade. Então, os 4 oficiais procuraram o rei e disseram: este homem deve morrer. As suas palavras vão deixar todos os nossos soldados e cidadãos completamente desanimados. Ninguém mais vai querer lutar para defender a cidade. Jeremias não tem boas intenções com o povo. Ele quer ver a sua ruína. O rei Zedequias concordou e disse: façam o que bem entenderem com ele. De qualquer maneira, eu não poderia impedir vocês. Os oficiais foram à cela onde estava Jeremias. Tiraram o profeta de lá e o jogaram dentro de um poço vazio no pátio da guarda do palácio. Este poço pertencia a Malquias, filho do rei. Eles baixaram Jeremias com cordas no fundo do poço. Não havia água, mas uma grossa camada de lama. E Jeremias ficou atolado nela. Oh, glória a Deus! Então, nós podemos observar aqui, nesta passagem, o momento exato em que Jeremias foi lançado naquele poço. A mensagem de Jeremias afeta a moral dos soldados e enfraquecia seu espírito de luta contra os babilônios. Por isso, os chefes do exército queriam a morte do profeta. O rei Zedequias entregou Jeremias aos oficiais por temer o poder e influência deles. A fraqueza do rei e sua falta de caráter moral era evidente durante todo o seu reinado. Então você pode observar que lançaram Jeremias no calabouço, que era uma cisterna usada para recolher a água da chuva durante o inverno e armazená-la para o verão. Essa cisterna ela tinha a forma assim de um sino. Sua abertura na superfície tinha cerca de 1 metro de largura. Os oficiais sabiam que jogando Jeremias ali, ele não iria viver muito tempo ali dentro, confinado naquela cisterna. Jeremias ele sofreu muito por causa da justiça deste povo. É a mesma coisa que acontece hoje. O verdadeiro cristão, por causa da justiça do mundo e até mesmo daquelas próprias pessoas da igreja que se dizem pessoas justas,
mas é a justiça do mundo. Eles agem com calúnia, com difamação, eles agem, eles mentem, eles roubam, eles matam por causa do orgulho, por causa da avareza, por causa da ganância. Eles querem dinheiro, eles são insaciáveis. Então ali eles perseguem quem segue a Deus, o verdadeiro cristão. Ele é perseguido em nome de uma justiça do mundo para saciar os seus ventres. Aleluia! Hoje está acontecendo isso da mesma forma. Versículo 7. Quando Ebed-Meleque, o etíope, responsável pelas esposas e filhos do rei Zedequias, soube que Jeremias tinha sido jogado dentro do poço, correu até o portão de Benjamim, onde o rei estava julgando um caso, e lhe disse: Ó rei, meu senhor, disse ele, seus oficiais fizeram uma coisa muito má, jogando Jeremias dentro do poço. Lá dentro ele vai morrer de fome, porque já não há pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope, leve 30 homens sobre as suas ordens e tire o profeta Jeremias de dentro do poço, antes que ele morra. Ebed-Meleque escolheu os 30 homens, chegando ao palácio, foi a um quarto onde se jogavam trapos e coisas velhas, pegou um pedaço de pano e, por meio de cordas, desceu-os a Jeremias no fundo do poço. Então Ebed-Meleque, o etíope, gritou para Jeremias: Coloque esses trapos debaixo dos braços para servirem de almofadas, assim as cordas não cortarão as suas axilhas. Jeremias fez conforme Ebed-Meleque sugeriu e foi puxado para cima por meio de cordas. Depois que saiu do poço, Jeremias levado de volta para a prisão do palácio, junto ao alojamento dos guardas. Algum tempo depois, o rei Zedequias mandou buscar Jeremias para encontrar-se com ele junto à terceira porta do templo do Senhor. Lá ele disse ao profeta: Vou lhe fazer uma pergunta. Quero que me responda apenas a verdade e não escondas coisa alguma. Jeremias respondeu a Zedequias: Se eu lhe disser a verdade, você me matará? E mesmo que eu lhe dê bom conselho, você não me escutaria. Aleluia! Então aqui nós podemos observar quem era Ebed-Meleque. Então você vê que ele estava trabalhando a favor de Jeremias. Era um etíope e que procurou salvar mediante um apelo ao rei. Ele não temeu, ele foi lá ao rei falar com o rei. Ele demonstrou compaixão por Jeremias e coragem ao opor-se aos inimigos do profeta. O cristão, o crente, sempre deve procurar ajudar os maltratados, mesmo que isso importe em contrariar a maioria. Por causa da sua bondade para com Jeremias, a vida de Ebed-Meleque foi poupada quando Jerusalém caiu. Deus não se esqueceu desse servo. Como assim? Deus não se esquece nem de mim e nem de você. O cristão verdadeiro, ele deve buscar em primeiro lugar o reino dos céus
E a justiça que está escrita na palavra de Deus não é a justiça segundo o mundo. Seremos perseguidos, seremos caluniados, seremos maltratados, mas devemos permanecer no centro da vontade de Deus. Versículo 16. Então, em segredo, Zedequias jurou a Jeremias: juro pelo nome do Senhor, de quem recebemos a vida, que não matarei, também não entregarei aos homens que tentam tirar a sua vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o nosso Deus, o Deus de Israel: se você se entregar imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, salvará a sua vida, salvará Jerusalém da destruição e poderá viver com sua família. E esta cidade não será incendiada. Mas se você não se render imediatamente, esta cidade será entregue nas mãos dos babilônios. Eles a incendiarão e você não conseguirá escapar dos soldados de Nabucodonosor. Então Jeremias falou para ele: você ouve a palavra de Deus. Você vai ouvir? Porque ouvir é diferente de escutar. Você pode escutar, mas você não vai ouvir e obedecer. Então, Zedequias cria na mensagem de Jeremias. A gente pode observar. Mas acontecia que ele tinha medo do que os outros iriam pensar. Então, a fraqueza de caráter e a falta de fé em Deus impediram-no de firmemente obedecer a Deus. Como resultado, Zedequias trouxe vergonha sobre si mesmo e arruinou toda a nação. Era como muitas pessoas, e está sendo como muitas pessoas hoje, que se recusam a praticar o bem, apesar de saberem que seus atos atrairão o castigo divino sobre si e a calamidade sobre as outras pessoas. Nós vemos isso hoje, muito bem hoje nos tempos atuais. A palavra de Deus, que é a Bíblia, é a verdade. E nela está escrito: e conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas pessoas estão escolhendo o caminho errado. Muitas pessoas não estão obedecendo o que é certo, o que está na palavra de Deus. Muitas pessoas, elas estão com orgulho no coração. A verdade está aí, escancarada para todos verem. Mas elas não querem. Elas endureceram o coração. Elas zombam do nosso Deus. Então será pela própria vergonha de cada um. Não querem fazer a vontade do Deus. Então vai vir o castigo. Vai vir a calamidade. Se você não ouvir e praticar o que Deus está falando aqui através da palavra. Aleluia. Versículo 19. Tenho medo de me render, disse o rei a Jeremias. Ser entregue aos judeus que passaram para o lado da Babilônia e eles me maltratarem. Então você veja aqui, eles eram judeus. Os próprios judeus, aqui quer dizer que o próprio cristão, ele fica contra ele próprio para satisfazer os desejos da carne, os desejos mundanos. Encher as suas próprias barrigas, os ventres. Por causa de dinheiro, entregam o outro, caluniam o outro. Versículo 20. Jeremias respondeu:
Basta você obedecer a essas ordens de Deus, do Senhor, e nada de mal acontecerá. Você não será entregue aos inimigos e escapará com vida. Mas se você teimar em não se render a esta profecia que o Senhor me autorizou a dar, todas as mulheres serão entregues aos oficiais do rei da Babilônia. Elas lhe dirão: belos amigos você arranjou, esses egípcios. Quando a situação ficou ruim, eles nos abandonaram à própria sorte. Então não vá contra a palavra do Senhor. Não vá contra a palavra de Deus. Haja de acordo com a palavra de Deus, no íntimo, no seu interior. Senhor, pequei, eu quero te ouvir agora, eu quero andar no teu caminho agora, Senhor. Peça perdão ao Senhor. Porque caso você caminhe contra a palavra do Senhor e você for a favor da mentira, da deslealdade, da falsidade, do roubo, da prevaricação, vocês vão morrer. Versículo 23. Todas as suas mulheres e todos os seus filhos serão levados como escravos para a Babilônia. Você não conseguirá escapar, será preso pelo rei da Babilônia. E esta cidade de Jerusalém será destruída a fogo. Vê bem? Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos permanecer na presença de Deus. Não vamos negar a Deus. Estão zombando de nosso Deus, cuspindo na face, colocando crucifixo no ânus. Estão caluniando o nosso Deus. Fiquem na verdade. Versículo 24. Quando terminou a conversa, Zedequias disse a Jeremias: não conte uma palavra desta conversa a pessoa alguma. Se alguém souber que tivemos conversando, você morrerá. Se algum oficial vier perguntar sobre o que conversamos e ameaçar tirar a sua vida, se você não contar, diga que você apenas me pediu para não ser levado de volta à prisão da casa de Jonatas, porque você tem medo de morrer ali. Ora certo, ainda está mentindo, né? Ainda usou de mentira, pedindo para que o homem de Deus falasse mentira. Versículo 27. De fato, pouco tempo depois, os oficiais da cidade vieram interrogar Jeremias sobre a conversa entre ele e o rei. Ele disse exatamente o que Zedequias tinha mandado, e os oficiais partiram sem descobrir nada, deixando Jeremias em paz. Então Jeremias ficou em silêncio. Jeremias falou o que Zedequias pediu para ele. Ora, você pode observar que contra fatos não há argumento. Contra a palavra de Deus e contra a Bíblia. Não tem, você não se volte contra, porque você receberá a sua parte. Ouça a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Você não sabe ler? Peça para alguém ler para você, para dar um bom entendimento. Peça para o seu pastor. Busque um professor para aprender a ler. Mas em momento nenhum, meu amado, minha amada, se torne contra a palavra de Deus, porque você vai receber os frutos, que é a morte. Busque a verdade. Pratique a verdade. Mesmo que com isso tenhamos que sofrer. Bom dia a todos.